Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos a respeito da classificação dos seres vivos. Antes de dar continuidade à aula, verifica aí se você está inscrito no nosso canal, porque mais de metade dos alunos que assistem nossas aulas não estão inscritos. Então, espero que você não faça parte desses alunos que não estão inscritos e se fizer, por favor, se inscreve aqui. Então, vamos começar, nossa aula. Antes de começar a classificação dos seres vivos, a gente vai lembrar a noção de classificação geral. Classificar é distribuir em classes de acordo com características específicas do determinado grupo. E aí, cada classificação depende aí de um método, Por exemplo, se eu estou na sala de aula, eu posso classificar meus alunos de várias formas. Por exemplo, vamos classificar de acordo com o sexo. Alunos do sexo feminino, alunos do sexo masculino. Eu vou ter a separação dos grupos. Eu posso separar os alunos por afinidade de disciplinas. Eu posso separar por idade, posso separar por local onde moram. Então, a classificação ela depende de um método para poder classificar e separar esses grupos de acordo com aquelas características. E a classificação de seres vivos ela é muito antiga, ela data de antes de Cristo. Então, já foram feitas classificações, essas classificações a gente vai ver aí muito rudimentares, mas foram feitas. Então, Aristóteles, ele classificou os animais. E aí ele separou os animais de acordo com o ambiente, por exemplo, animais aquáticos, animais terrestres, animais aéreos. E Teofrasto, que é foi discípulo de Aristóteles, ele classificou as plantas, Então separou entre arbustos, ervas, árvores. Então aí foi uma forma que eles encontraram de classificar a partir das características dos indivíduos. E a classificação, a gente tem dois tipos de classificação. As classificações artificiais, que são as mais antigas, e as classificações que são utilizadas atualmente, que são as classificações a partir de sistemas naturais, tá? Então, os sistemas artificiais, eles usavam a morfologia, o formato do ser vivo. Além disso, ele também é uma classificação através de um sistema chamado de fenética, que era através de números. Como assim números? Números de patas, números de asas, de antenas. Além disso, também o formato e a fisiologia do organismo. O sistema de classificação atual, que é o sistema natural, ele vai observar características mais profundas desses indivíduos. Observa a morfologia, observa a fisiologia também, mas ele vai observar muito da bioquímica dos indivíduos para verificar a semelhança dessas características e classificar esses indivíduos. Então, pega lá o material genético para poder classificar esses indivíduos de acordo com a semelhança genética, tá? A partir desses estudos de semelhança, Darwin ele começou a fazer seus estudos também sobre evolução, ao perceber que as espécies elas não eram imutáveis, que ao longo do tempo elas sofriam alterações, e essas alterações são chamadas de evolução. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução um pouquinho mais para frente. Antes de falar da evolução e falar um pouco do grau de parentesco, de várias coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu queria falar da taxonomia, que é algo muito importante na classificação. A taxonomia é um sistema de regras para dar nomes aos indivíduos. E aí esses nomes, ele tem que seguir uma regra, porque inicialmente os indivíduos eles recebiam nomes diferentes. Em vários lugares, em diversos lugares, eles recebiam nomes, uma mesma espécie tinha nomes diferentes.
Então, a taxonomia ela chegou para dar um padrão de nomenclatura das espécies, para que se no Brasil tem uma pessoa estudando uma espécie, uma pessoa em qualquer outro país consiga identificar que espécie está sendo estudada pelo seu nome científico, que seria um nome padrão, universal, né? Então, quais são as regras de taxonomia? É um sistema de nomenclatura binominal, ou seja, todas as espécies são formadas, o nome de todas as espécies são formadas de duas palavras. E aí essas duas partes que formam o nome da espécie são o que a gente chama de epíteto genérico e epíteto específico, tá? Então, esses dois epítetos, essas duas partes, essas duas palavras compõem o nome de uma espécie. O epíteto genérico a gente vai ver que é o nome do gênero. A gente vai ver mais pra frente. E o epíteto específico é o nome que vai especificar, tá? Então, quando eu falo de epíteto genérico, é um nome que abrange outros indivíduos, e o epíteto específico é que vai especificar o nome dessa espécie. Então, vamos lá como exemplo. Eu tenho aqui dois nomes de duas espécies de bananeiras, tá? Então, eu tenho aqui uma musa paradisíaca, que é a bananeira que dá origem à banana que a gente chama de banana maçã. E a Musca Cavendish é a bananeira que dá origem ao que a gente chama de banana nanica. O que vocês têm que observar? Primeiro, esses nomes eles têm que ter uma origem latim, ou deve ser adaptada, latinizada, como a gente chama, né? Uma palavra que já existe, que não é no latim, mas a gente tem que latinizar, tornar ela mais parecida com o latim, para que ela se torne formalmente o nome de uma espécie. Além disso, o epíteto genérico, ele tem que começar com a letra maiúscula. O epíteto específico, ele tem que começar com a letra minúscula. Quando essa espécie, o nome da espécie, ela é digitada, ela tem que ser digitada e ser colocada em itálico. Quando eu estou fazendo alguma prova discursiva, que eu estou escrevendo à mão aquele nome, a gente tem que colocar ou sublinhar o nome da espécie ou colocar entre aspas. Eu posso, por exemplo, estar fazendo um texto a respeito de uma determinada espécie e querer abreviar o nome dessa espécie. Então, por exemplo, estou aqui falando um texto sobre a musa Cavendish. E aí eu não quero, toda vida que eu vou me referir a ela, falar o nome dela por completo. Ou melhor, escrever o nome dela por completo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso abreviar o epíteto genérico e copiar o epíteto específico. Depois de já ter escrito, pela primeira vez o nome dela tem que ser totalmente por extenso. Então, na primeira vez que o nome aparece no texto, ele tem que ser por extenso completo. Depois, as outras vezes que eu vou me referir a essa espécie, eu posso simplificar. Posso também colocar de uma maneira mais genérica, mais abreviada, mais geral, colocar, por exemplo, musa SP. Quando eu falo disso, eu sei que eu estou me referindo a uma espécie do gênero musa. Mas, por exemplo, eu quero falar de várias espécies do gênero musa, eu vou falar SPP, ponto. Que aí eu estou abreviando dizendo que eu estou falando de várias espécies desse gênero, tá? Então, quer dizer que várias espécies, elas podem ter o mesmo epíteto genérico. Eu posso colocar só o epíteto genérico só em colocar o epíteto genérico eu já vou identificar qual é a espécie? Não. Então, por isso que essas regras dessa nomenclatura, ela precisa dos dois nomes, porque um complementa o outro. Justamente porque o epíteto genérico, ele abrange uma quantidade de indivíduos grande. Mas, Aline, se, por exemplo, eu sei que o epíteto genérico eu não posso usar para identificar uma espécie. Eu posso usar só o epíteto específico para determinar uma espécie? Também não. Por quê? Algumas espécies dos mais variados grupos, eles podem ter o mesmo epíteto específico. E o que vai determinar quem é ela, de que grupo ela pertence, é o epíteto genérico. Então, aqui é o exemplo do feijão comum, da beterraba e da hidra.
são indivíduos completamente diferentes, né? Porém, todos eles têm como epíteto específico a palavra vulgaris, né? Então, não tenho como, se eu colocar vulgaris, só vulgaris, ninguém vai saber a que espécie eu estou me referindo. E aí pode causar uma confusão, certo? Então, de novo, quero abreviar. O que eu posso abreviar? Eu posso abreviar o gênero e colocar o epíteto específico somente depois de já ter citado essa espécie por extenso completo, anteriormente no texto. Então, só aqui as regras de nomenclatura, creio que eu já falei todas, precisam ser o nome em latim ou latinizados, tem que ser impresso em itálico, o primeiro é o epíteto genérico e o outro é o epíteto específico. O epíteto genérico tem que ter a inicial maiúscula, também falei, o epíteto específico, a inicial tem que ser minúscula, tem que ser digitado em itálico, ou se eu estou escrevendo à mão, a espécie deve ser sublinhada ou colocada entre aspas. E uma regra também legal, porque o nome de alguma espécie pode ser utilizado fazendo homenagem a quem descobriu. Então, por exemplo, e aí a gente tem que alterar alguma coisinha. E aí a gente tem, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Esse cruzi faz referência ao Oswaldo Cruz, que foi quem descobriu esse protozoário. E aí foi utilizado o sobrenome dele. Porém, por ser do sexo masculino, ao final do nome é preciso acrescentar o quê? O i. Lembra aquilo que eu disse para vocês, que as palavras devem ser em latim ou latinizadas? Estamos tentando latinizar aqui. E se for uma homenagem a uma pessoa do sexo feminino, a gente tem que acrescentar ao nome dessa pessoa o sufixo ae, tá? Então, por exemplo, Coleodactylus elisi. A gente não fala Elisae, não, a gente fala Elise, tá? O nome da pessoa é Elisa Maria Xavier Freire. Aí queria fazer uma homenagem, então coloco o nome da Elisa, só que aí ela tem que terminar com AE. O nome Elisa já termina com A, então no caso só acrescenta AE. Se, por exemplo, o nome que fosse acrescentar aqui fosse Aline, aí ia ser escrito Alineae, certo? E ia se dizer Aline, com 2 S, como se fossem 2 S, certo? E aí a gente vai falar agora um pouco da sistemática moderna. Como é que a gente faz agora, né? A sistemática, ela utiliza de 2 métodos. Ela utiliza da taxonomia e ela utiliza da filogenia. E o que essas duas áreas têm de diferente? A taxonomia, ela vai dar nome às espécies, né? E a filogenia, ela estuda a história evolutiva do indivíduo que está sendo, né, observado. E aí, ao estudar toda a história evolutiva, vai ser formado o que nós, seres humanos, formamos a nossa árvore genealógica. Para os indivíduos também é feito, que aí a gente chama de árvore filogenética ou cladograma, porque vai falar da história de vida dos ancestrais, dos parentescos entre as espécies de um determinado grupo. Tá? E esse estudo evolutivo é feito com base no quê? É feito com base em material genético, toda a parte bioquímica, para ver o quão parecido aquelas espécies são e identificar o quão próximas elas são, a partir de que parentesco, como é o parentesco, qual o grau de parentesco delas, né? E essa história evolutiva, ela é montada a partir de estudos genéticos, bioquímicos, de morfologia, de fisiologia. Todos esses estudos são feitos para entender um pouco da história desse indivíduo, dessa espécie. Qual o grau de parentesco com outras espécies? Quão próxima ela é de uma outra espécie, né? Então, essa sistemática ela é feita para fazer esses estudos. Quando é concluído o estudo de sistemática de uma determinada espécie ou de um determinado grupo de indivíduos, é feito o cladograma, que aí a gente verifica o grau de parentesco, quem são os mais próximos, qual o ancestral comum entre eles.
E falando nisso, quero que vocês olhem aí esse cladograma que mostra a história evolutiva dos primatas. Já vou colocar umas regras para que vocês entendam como é que a gente observa e analisa esse cladograma, certo? Então aqui a gente tem animais primatas inferiores, e o inferiores não é melhores que outros, né? Eu tô falando de tamanho mesmo, primatas menores, e aqui a gente já tem primatas maiores. Tem gente que diz, o homem veio do macaco, o homem veio do chimpanzé, foi originado do chimpanzé. Tá errado dizer isso. O certo é dizer que os chimpanzés e que os humanos, eles têm um ancestral comum. Existiu uma espécie, e a partir dessa espécie algo aconteceu que ela se diferenciou em chimpanzés e humanos. Gente, não é do dia para a noite, não é uma coisa assim, um passe de mágica, não. São vários processos que ocorrem para que aconteça o que a gente chama de especiação, que é quando um ancestral ele dá origem a duas espécies diferentes, tá? E aí, sempre que a gente tem aqui esse nozinho, que eu vou já mostrar para vocês mais detalhadamente, a gente tem uma especiação. Então, a partir desse indivíduo aqui, ele se dividiu em duas espécies diferentes. E aí, vendo esse cladograma, a gente verifica o quê? Que a gente teve uma espécie há 65 milhões de anos atrás. Tinha uma espécie que ela foi sofrendo especiações. Essa espécie deu origem a essa espécie aqui e veio para essa espécie aqui. Beleza, se desenvolveu. A partir desse ponto, esse ancestral aqui deu origem a esse e passou a originar uma outra espécie. E assim por diante. Então, o que a gente vai dizer entre humanos e chimpanzés? Eles são mais próximos evolutivamente, porque eles tiveram um ancestral comum direto. Tá? Então, tem outros ancestrais em comuns entre eles, mas esse daqui é o diretamente entre humano e chimpanzé, tá? Vou falar com vocês mais um pouquinho mais pra frente. E outra coisa que eu queria que vocês observassem é que aqui, ó, a gente tem a escala de tempo, tá? Então, quando eu tiver um cladograma, quanto mais abaixo, no finzinho, perto da raiz do cladograma, esse indivíduo tiver sido originado, mais antigo ele é. Então, se a gente perceber aqui, entre essa espécie aqui e os humanos e os chimpanzés, nós somos mais recentes. Existem outras espécies de primata que foram originadas muito antes da gente, tá? Então, vamos aqui só algumas regrinhas para ajudar vocês a entender aí essa sistemática, para quando vier alguma questão com o cladograma vocês conseguirem entender. Então, vamos lá. Primeiro, que eu já falei, essa raiz aqui é o ancestral mais antigo. E quanto mais próximo da raiz, maior o tempo mais antigo esse indivíduo surgiu, tá? Então, conforme vai avançando, a gente vai tendo o surgimento de novas espécies, que a gente chama de especiação, e quanto mais aqui para cima, quanto mais distante da raiz, mais recente é o indivíduo. Aqui, quando eu tenho essa bifurcação aqui, é quando eu tenho a especiação, a gente chama essa bifurcação aqui de nó, tá? E aqui a gente tem aí o compartilhamento de histórias, e quando a gente fala de histórias, a gente fala aí da ancestralidade compartilhada de determinadas linhagens, tá? Quando eu passo daqui para baixo, eu tenho uma história que é compartilhada com a espécie A, espécie B e espécie C. Então, desse nó aqui houve o quê? Uma especiação que deu origem à espécie A e deu origem a um segundo indivíduo. Esse indivíduo sofreu especiação e deu origem à espécie B e à espécie C. Qual é o ancestral, qual é a parte da história que é compartilhada entre B e C? Tudo isso aqui. Mas se eu perguntar para vocês qual é a parte que é compartilhada entre espécies A, B e C, aí só essa parte aqui de baixo, ok?
Outra coisa que a gente vai ver é a ancestralidade, né? Ó, esse ancestral aqui, cada nó é uma especiação. Então, esse ancestral aqui deu espécie A, B e C, ancestral dos 3. Já esse aqui, ó, nessa bifurcação aqui, tá representando um ancestral exclusivo de B e C. E aqui no azulzinho é um ancestral unicamente de C. Se acontecer algum fato que permitir a especiação desse indivíduo, ele vai dar origem a 2 outras espécies e aí ele vai ser um ancestral comum dessas novas espécies que originaram a partir dele. 2 termos que são muito utilizados quando se refere a evidências de evolução são os termos órgãos homólogos e órgãos análogos. Essas evidências, elas são comparadas, questão de semelhança de estrutura e de função também, mas o que determina o grau de se esses indivíduos eles são ancestrais, se eles têm algum parentesco evolutivo, é se esses órgãos são desenvolvidos através do mesmo folheto embrionário. Então, lá, quando você estudou desenvolvimento embrionário, você viu lá o desenvolvimento dos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma, e que a partir desses folhetos embrionários as estruturas são desenvolvidas. Se eu tenho indivíduos que têm órgãos que são semelhantes na sua estrutura e que têm a mesma origem embrionária, foram originados do mesmo folheto embrionário, eu digo que esses indivíduos, eles têm algum parentesco, eles têm um ancestral em comum. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui esses exemplos: a asa de pássaro, perna de homem, de cavalo, a nadadeira de baleia. Todas essas estruturas, elas são semelhantes. Então, a gente está olhando a estrutura óssea, ela é um pouco semelhante e tem a mesma origem embrionária. Isso quer dizer que pássaro, homem, leão, cavalo, sapo, baleia, todos eles, em algum momento, foram originados de um ancestral comum, tá? E aí não quer dizer que eles tenham o mesmo, sofreram as mesmas evoluções, não. Quer dizer que eles tiveram algum parentesco lá atrás. E aí a gente diz que esses órgãos homólogos, eles analisam e dizem que eles possuem uma ancestralidade que eles compartilharam, tem algum ancestral comum. Embora a função não seja sempre a mesma. Porque, por exemplo, a asa de pássaro e a nadadeira de uma baleia tem a mesma função? Não tem, né? A pata de um cavalo e a pata de um leão tem lá a mesma função. Então, tanto faz ter funções semelhantes ou não. O que é que importa para dizer se tem uma ancestralidade é ter uma mesma origem embrionária. Os órgãos análogos, geralmente eles têm funções muito semelhantes. Porém, as estruturas não são tão semelhantes, né? E a origem embrionária não é a mesma. Então, por não ser a mesma origem embrionária, eu digo que eles não têm um ancestral comum, por mais que a função seja a mesma. Então, aí no exemplo, a gente tem asas de inseto e asas de aves. São a mesma função, servem para voar. Mas estruturalmente e embrionariamente, eles não têm a mesma origem nem têm semelhança. Então, aí eles não possuem um ancestral em comum. E aí a gente vai passar para as categorias taxonômicas, que são os grupos que se organizam do mais abrangente para o mais específico. A gente tem uma sequência e essa sequência ela vai restringindo mais os indivíduos. Mas na frente tem uma imagem para mostrar para vocês que pode ser que vocês entendam melhor. Então, a sequência é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa sequência ela é obedecida. Essa sequência a gente tem que saber. Além, eu tenho que saber de determinado indivíduo qual é o domínio, reino, filo, nananana. Não, a gente não tem que decorar.
Muitos a gente vai saber porque ao longo do tempo a gente vai estudar os reinos e a gente vai saber mais ou menos. Decorar não precisa. O que é que você precisa saber de fato? Essa sequência dessas categorias. E aí, para facilitar a fixação dessa sequência, eu coloquei aqui para vocês isso aqui, ó. Doreficlofage. Essa palavrinha é muito bonita. O que ela quer dizer? Nada. Ela só quer que você aprenda, eu só quero que você aprenda essa palavrinha para você saber a sequência. Então, vamos lá. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu fui do mais abrangente para o mais específico. E aqui eu tenho um exemplo aqui, esse Canis lupus. Não tá aqui o domínio, porque o domínio é uma classificação que ela tá sendo usada mais recentemente, tá? E eu vou falar já dela para vocês. Mas esse Canis, ele está presente, ele está agrupado no domínio Eucária. Então, vamos lá. Domínio Eucária. Reino, Animalia, tô lá, mais abrangente. Filo Chordata, classe Mammalia, tô afunilando. Ordem Carnívora, família Canidae, gênero Canis, espécie Canilupus. E aí, especifiquei totalmente, tá? Então, essa categoria, lembrem, Doreficlofage, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Vamos aqui para falar dos domínios, que é uma classificação mais atual, mais recente. Todos os indivíduos vivos eles foram separados em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Antigamente, árquea era incluído no grupo das bactérias, que era no reino Monera. Só que estudos foram feitos e análises bioquímicas dessas árqueas permitiram perceber que elas são bem diferentes das bactérias. Na verdade, as árqueas, elas têm uma semelhança, um parentesco mais próximos com os eucariontes do que com os procariontes, né? Então, vamos lá, o domínio bactéria, e aqui não está escrito errado, não tem acento, tá? Agrupa a maioria dos procariontes, unicelulares como as bactérias e cianobactérias. Quando a gente estiver estudando lá o reino Monera, a gente vai estudar um pouco mais profundo. As árqueas são também indivíduos procariontes, só que eles têm umas características diferentes bioquimicamente e eles são chamados de extremófilos, tá? São indivíduos que eles vivem em situações extremas. Como assim? Eles vivem em situação de muito calor, por exemplo, em larvas vulcânicas, onde nenhum outro ser vivo conseguiria se desenvolver. As árqueas se desenvolvem em situações de pH muito ácido. Existem árqueas que se desenvolvem em situação de extrema frieza, de muito gelo, nas geleiras, onde muitas espécies não conseguem sobreviver. Lá existem árqueas também. Então, quando a gente fala de árqueas, a gente está falando de micro-organismos que conseguem sobreviver, que conseguem se desenvolver em condições quase inabitáveis. Certo? E eucárias são todos os organismos que são eucariontes. E a gente vai lembrar o que são eucariontes. São indivíduos que são envolvidos pela membrana nuclear ou pela carioteca, tá? E aí nós temos vários exemplos aí de fungos, bactérias, plantas, animais. E aqui nós temos aqui vários exemplos de insetos e tudo mais. Vamos para os reinos. Que aqui eu vou dar um apanhado geral, ser bem sucinta, porque nós vamos ter uma aula para falar sobre as características de cada reino, certo? Então vamos lá. Reino Monera é onde estão incluídos as bactérias e as cianobactérias, tá? São indivíduos procariontes, unicelulares. O reino protista ou protoctista, como alguns livros estão abordando com esse nome, são seres que podem ser uni- ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, e esses indivíduos, esse reino está sendo representado por algas e protozoários. O reino fungi, que é o reino dos fungos, né? Que temos como exemplo cogumelo, bolores, levedo, são organismos que podem ser uni- ou multicelulares, né? Eucariontes e heterótrofos, vamos ter uma aula só sobre ele. O reino plantê, lembra? Plante ou plantê, a gente não fala plantae. São organismos multicelulares, autótrofos e que a gente tem
vários exemplos aí. Vocês podem colocar todas as árvores frutíferas que você imaginar. A gente está no reino Plantae. E o Animalia, que são os organismos multicelulares, eucariontes, heterótrofos, e aí a gente inclui vários indivíduos. Pensa aí, cachorro, gato, baleia, peixes, esponja, vários indivíduos. E a gente vai ver também as características de cada um deles. E para finalizar, isso aqui que eu queria que deixasse bem claro para vocês, quando a gente fala das classificações, né? Então vamos aqui, ó, eu tenho vários indivíduos, vamos aqui por camada. O domínio deles é eucária, ou seja, são todos eucariontes, todos esses indivíduos que estão aqui. Aí eu vou restringir um pouco, eles são do domínio eucária, mas eles são do reino Animalia. E olha aí, eu já cortei aqui alguns indivíduos que não são do reino Animalia. Vou restringir mais, é para ser do reino Animalia, mas é para ser do filo Chordata. E aí a gente já tirou mais alguns que a gente restringiu, né? Já tiramos aqui alguns indivíduos. Do filo Chordata, eu quero da classe Mammalia. Aí já tirei mais outros indivíduos que não são mamíferos. Da classe Mammalia, eu quero só quem está na ordem carnívora. Aí a gente já tira quem não é carnívoro. E aí, da ordem carnívora, eu quero da família Ursidae. E aí a gente tira quem não é urso, né? E todos são ursos. Da família Ursidae, eu quero do gênero Ursus. Aí eu já tirei também aqui. Só que eu quero uma espécie, e aí eu quero ela mesma, especificando, eu quero ursos americanos. E aí só tem esse exemplar, tá? Então eu quero que vocês vejam bem claramente que nessa classificação a gente vai do mais abrangente para o mais específico. Eu tenho que saber todos os filos, classes, ordens? Não tenho, tá? E isso a gente vai conseguir associar mais quando a gente vai estudando reino por reino, que a gente vai ter uma noção, mas decorar vocês não tem obrigação. E espero que vocês tenham entendido isso aí. E nossa aula acabou. Eu agradeço aí pela sua presença. Antes de você ir embora, fechar esse vídeo, eu quero lembrar, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar a aula, siga nosso perfil no Instagram. E para esse momento de pandemia, de colapso mundial, que tá todo mundo pirando, aproveite para estudar. Fique em casa. Fique em casa, aí você estuda, você assiste sua série, você se alimenta direitinho, você faz exercício, você fica mais perto da sua família e aproveite muito esse momento para refletir, para tirar alguns aprendizados, tá bom? Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida coloca aqui no comentário, fique em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!